Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Britcast, o seu podcast do Conexão Britânica, onde a gente fala um pouco de cultura, um pouco de história, um pouco de inglês, um pouco de fofoca e a gente debate coisas, fala sobre assuntos importantes, assuntos relevantes, às vezes alguns não tão relevantes, depende do ponto de vista, mas sempre com muita educação, com muito cuidado para a gente não ofender ninguém e a gente poder ter um espaço aberto para a gente poder debater. Bom, como você viu aqui no título, eu vou hoje, eu falei agora que a gente ia falar com muita educação, eu vou falar com muita educação, mas ao mesmo tempo é um tapinha em algumas instituições e algumas pessoas que tentam vender um negócio que eu, particularmente, não concordo, tá? Já falei agora, não concordo. Já estou respondendo a pergunta com a minha opinião, eu não concordo, mas eu vou argumentar em cima disso. Que inclusive é um problema muito sério hoje das pessoas dizerem concordo, não concordo, gosto, não gosto, mas os argumentos em cima disso eles são muito vazios. Eles são muito vazios. Às vezes ele é baseado em absolutamente nada. Tá? Então eu vou te dar alguns argumentos pelos quais eu não concordo que a gente não consegue pensar em inglês. Não, vamos lá, vamos voltar um pouquinho. O que significaria pensar em um determinado idioma? Vamos entender pelo menos o conceito disso. Para que depois não me venha aquele pessoal falar, mas eu penso em inglês, porque falo inglês 24 horas por dia. Tá, mas, vamos lá. O que seria pensar num determinado idioma? Seria você passar 24 horas por dia única e exclusivamente trabalhando com este idioma. E eu estou falando, não é você que está aí, tipo, eu faço isso há 2 anos, eu já estou pensando em inglês. Calma, não é por aí, tá? É quando você, de fato, você não consegue de verdade pensar de outra forma. Se eu falar para você hoje, você que está me vendo, brasileiros, angolanos, do Moçambique, né, de qualquer outro país de língua portuguesa, se eu falar para você, pare de pensar em português agora, neste exato momento, pare de pensar em português, passe a pensar em inglês. Você consegue? Você consegue parar de pensar em português? Na boa? Não! Não! Só não. Aí você fala, não, isso é fácil para você falar porque você já pensa em inglês. Não, eu não penso em inglês. Eu não penso em inglês. Agora, por que eu estou dizendo isso? Eu falei agora há pouco. Eu não tenho argumento vazio. Meus argumentos eles são embasados em algumas coisas. Vou contar uma história bem rapidinha. Talvez eu já tenha contado essa história aqui. Um certo momento da minha vida, eu trabalhei num evento como tradutor. Tá? Fiquei responsável por acompanhar uma professora dos Estados Unidos. Tá? Ou seja, eu pessoalmente ia buscá-la no hotel, trazia para a universidade, eu estava na universidade ainda nesse momento, trazia para a universidade, acompanhava a professora durante todos os seus afazeres no dia, traduzindo para que outras pessoas conversassem com ela, as pessoas que não sabiam inglês e que eram a sua maioria na época. Hoje em dia tem muito mais gente falando. Traduzia para ela, acompanhava ela no que ela precisasse, inclusive atividades de lazer, etc. Ao final do dia, deixava ela de volta no hotel. Foram 5 dias que eu trabalhei dessa forma. No meu primeiro dia, fui lá, a busquei no hotel, trouxe para a universidade, começamos a trabalhar. Como que eu fazia? Meu processo, na minha cabeça, funcionava assim. Ela vai me falar uma coisa, eu vou traduzir essa coisa na minha cabeça da melhor forma que eu puder para que eu possa entender. Porque meu inglês era horrível, tá? Beleza, vou pensar na minha resposta, vou traduzir de volta e vou torcer para eu falar direito. Fui lá e fiz isso durante 12 horas no dia. Quando eu voltei para casa, eu não conseguia pedir um copo d'água para minha mãe. Eu estava numa estafa mental tão grande que eu não conseguia pegar um copo d'água, aliás, pedir um copo d'água. Eu fui lá e fazia. Escrevia um bilhete, eu não consigo falar. Estou muito cansado, tá? E isso aconteceu comigo. Aí, tempos depois, já trabalhando como professor de inglês, naquela época eu estava em uma outra área de atuação,
Mas trabalhando como professor de inglês, eu parei para refletir em cima disso. E eu continuava fazendo o mesmo processo. Só que com uma pequena diferença. Esse processo todo ele estava mais acelerado. Mas isso não significa que ele não exista na sua essência. De eu pensar algo em português para traduzir para o inglês para assim então falar. Quando a pessoa fala comigo, eu recebo a informação em inglês, traduzo da melhor forma possível para que eu entenda e possa formular uma resposta. Só que com o tempo e com a prática, esse processo ficou mais rápido. Então parece que eu estou pensando em inglês. Parece que meu cérebro muda vira uma chave e você muda de um idioma para outro. Só que não. E eu desafio a qualquer nativo brasileiro, qualquer um que passou mais da metade da sua vida no Brasil e aprendeu inglês e mora fora, eu desafio a qualquer um a me dizer que não pensa em português. Pode vir aqui, pode encher o meu saco, pode falar um monte de bobagem aqui embaixo. Eu desafio, porque você continua pensando em português. Desculpa acabar com o teu sonho. Aproveita que tá sonhando e pede um pônei, tá? Porque não é assim que funciona. Não é. O meio cognitivo não funciona dessa forma. O que eu preciso fazer para pensar em inglês? O mais óbvio de todos é nascer num país de língua inglesa. O segundo é se mudar para lá cedo. E você ter aquele contato com a língua por, sei lá, anos. Né? Você ser alfabetizado nessa língua também ajuda pra caramba. Ou, depois de muito tempo, vamos dizer assim, numa fase adulta, é um trabalhão. Mas eu acho que seria o que seria preciso seria você se mudar para um país onde só se fala inglês e você não ter contato nenhum com brasileiros. Nenhum. Você mudar a tua vida assim completamente do idioma do teu celular, do seu computador, às suas amizades. De você não ter absolutamente ninguém que fale português. Aí a gente, pensando neste processo, a gente fala na ordem de uns 10 a 20 anos para que você pare de pensar em português. 10 a 20 anos. Pois é. E vem a pessoinha lá da Baixa da Égua falando, não, em 6 meses você vai pensar em inglês. Me erra. Na boa. Não. Sabe, e por que eu resolvi trazer esse tema? Por que eu resolvi falar sobre isso aqui? Muita gente oferece muita coisa. E no vídeo passado eu falei sobre as facilidades que muitas pessoas vendem, né? De seja fluente em 6 meses. Né? Inglês em 4 meses e tal. Eu dei minha opinião lá. Essa é outra coisa que a pessoa vende. Hoje em dia, para você vender, você fala praticamente qualquer coisa. Porque tem praticamente uma pessoa para cada coisa que você fala. Então vai ter gente para comprar aquilo. Não interessa a bobagem que você está falando. E vou falar uma coisa aqui numa boa. Já estive desse lado de vender as coisas, precisando vender para alguém, né, que venha num grau hierárquico maior, e você receber a ordem e receber o comando de venda a qualquer custo. Fale o que você precisar falar. Depois eu me viro aqui. Então, assim, eu sei que tem gente honesta no meio das vendas, eu sei, a grande maioria é honesta, mas tem gente picareta. Tem gente que vai te vender um sonho e você vai comprar um pesadelo. Tem, tá? Já de antemão já tô dizendo, não tô apontando o dedo, não tô dizendo A, B ou C. Não estou citando nomes. Pessoas que se sentirem ofendidas, por gentileza, a carapuça serviu veste. Na boa. Numa boa. Porque não é simplesmente o fulano de tal me disse que se eu fizer dessa forma eu vou passar a pensar em inglês. Vai mesmo. Para um pouquinho, coloca a mão na sua consciência e fala para mim assim, você tá pensando em inglês? Ou você só tá fazendo traduções hiper rápidas, que é o que pessoas com alto grau de fluência fazem. Eu até brinco com meus alunos que você pode perfectly switch on and off
a language to English and start talking to you in English, and then switch de volta para o português e voltar a falar português com você anytime, anywhere, em qualquer lugar e a qualquer hora. Por quê? Porque a velocidade de transmissão entre uma coisa e outra é praticamente a mesma. Só que o meu primeiro pensamento, o fundamento da minha fala é em português do Brasil, que é a língua que eu fui alfabetizado, a língua que eu me formei no ensino médio, é a língua que eu me formei no ensino superior. Ah, mas se eu fizer faculdade lá fora? Depende. Você foi educado lá fora? Se você fez pelo menos fundamental e médio lá fora, fala fundamental assim, fundamental 2 aqui no Brasil, e médio, você tem uma chance de que você adquira, de fato, uma segunda língua. Mas, só fui fazer a faculdade. Acho pouco provável. Mas entra dentro daquele rolê que eu falei. Se junta com uma galera que não fala português, muda a tua vida inteira para inglês e 10 a 20 anos. Bom, eu sei que isso tudo que eu estou dizendo pode incomodar algumas pessoas. Pode me dar uma taxa de dislike absurda. E na boa, não ligo não. Não ligo mesmo, porque eu tenho muito tempo de experiência para poder me importar com esse tipo de coisa para início de conversa, mas depois eu desafio, como eu falei agora há pouco, qualquer uma dessas pessoas que vem e dá dislike e fala mal, a sentar numa mesa e debater comigo com argumentos. Não é só isso é porque eu acho que isso é. Argumente. Não, porque o processo, assim. Me dê dados, me dê fatos. Às vezes eu estou errado, não sei. Só que enquanto eu achar que eu não estou, eu vou defender o meu ponto de vista. Não é assim que funciona? Só que a grande diferença é que eu defendo o meu ponto de vista com argumentos, com fatos, com dados, e é coisa pública, coisa que qualquer um pode ver, tá bom? Agora me diz você concorda comigo? Você acha que não dá para pensar em inglês não da forma que é vendido hoje por aí? O que você quiser me dizer, coloca aqui embaixo. Se é novo por aqui, já chegou aqui no meio dessa tempestade que eu coloquei você, primeiro, seja bem-vindo, seja bem-vinda, e se inscreve no canal, né? Tem um botãozinho vermelho por aqui em algum lugar, clica aqui, tem mais um monte de vídeo de conteúdo, vídeo de opinião, vídeo de música, vídeo de homenagem, vídeo de um monte de coisa aqui no canal, e eu espero que você goste, tá bom? Esse foi mais um episódio do Britcast, eu sou o Rod Krebs, você está no Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil, e como eu falei, esse é o Britcast, ou podcast Conexão Britânica. Se você tem mais assunto que a gente falar aqui, sugestão pra gente falar aqui no Britcast, manda pra cá, deixa no comentário, ou manda no nosso WhatsApp, nas redes sociais, que quanto mais ideia eu tiver, mais coisa eu consigo trazer que te agrade aqui também. Beleza? Então, muito obrigado por você ouvir. Eu vejo você no próximo episódio ou em qualquer outro vídeo aqui do canal. Valeu? Um abraço, tamo junto, tchau, tchau.